Olá! O programa Vida Saudável de hoje, olha, está imperdível. Confira o que nós preparamos para você. O programa Vida Saudável de hoje vai falar sobre oftalmologia preventiva com o médico Antônio Jordão e as últimas tendências na área. Já o quadro Saúde Mental hoje vai abordar o 11º passo no tratamento de dependentes químicos e alcoolistas. O programa Vida Saudável está no ar. E começamos o programa de hoje falando de oftalmologia. Quem está aqui ao meu lado é o doutor Antônio Jordão, médico oftalmologista. Obrigado pela presença, doutor Antônio. Obrigado a você, Álvaro. Os olhos começam e se cuidam, né? O cuidado com os olhos, desde o nascimento, doutor? Sem sombra de dúvida, Álvaro. Tanto é que hoje a gente tem uma recomendação expressa do chamado teste do olhinho, para detectar desde cedo, né, problemas que podem e devem ser tratados, alguns até com urgência ou emergência, e outros serem acompanhados ou tratados mesmo no longo prazo. Exemplo disso é um tumor ocular, que pode trazer comprometimento não só para a visão, com a perda dela, e às vezes até com a perda da própria vida da criança. As pessoas devem ter conhecimento de uma coisa chamada síndrome do olho do gato, que é um tumor, né, maligno, que detectado, né, precocemente pode se tratar 100%. Isso é feito por um oftalmologista ou feito por um colega médico de outra especialidade, um clínico? Não, é o oftalmologista que faz? É um oftalmologista. O teste do olhinho é feito por um oftalmologista. Eu falei de um tumor, mas pode ser outras coisas também. A criança às vezes pode ter até mesmo um glaucoma congênito, quando se chama. Tem alguns casos mais raros de uma catarata congênita. Ou enfim, de quaisquer outros problemas oculares que possam ter quando a criança nasceu estarem acompanhando. Ou outros terem algum tipo de problemas ligados, por exemplo, à prematuridade. Né? Criança com a prematuridade pode ter problemas assim de retina no amadurecimento e você vai acompanhando. Mas é um teste simples feito pelo oftalmologista. Eu estou enganado ou tem aumentado? Assim, as pessoas estão procurando mais o oftalmologista, as doenças oculares estão aparecendo com mais frequência? Existe isso, um crescimento dessas doenças? Eu diria a você que, na verdade, está havendo uma maior consciência da necessidade de se fazer o exame. Então, antigamente, como a gente chama, né, havia pouca informação a esse respeito e as pessoas já se deparavam com os problemas avançados. Hoje não, é uma socialização, né, uma democratização das informações e as pessoas estão com maior conhecimento e, portanto, mais educadas, mais dispostas, né, a realizarem atos que antes não eram realizados por desconhecimento. Quais as principais doenças que chegam ao consultório de vocês hoje, que vocês tratam com mais frequência? Disparadamente, sem sombra de dúvida, né, a principal delas são as chamadas ametropias. São os problemas que normalmente se trata com óculos, com lente de contato, né, mais para frente até uma cirurgia refrativa. Então, pode se nascer com miopia, né, com astigmatismo ou com hipermetropia. Certo. Esses são os principais problemas. Um deles isoladamente ou a junção de dois deles, uma miopia com astigmatismo ou hipermetropia com astigmatismo. Esses são os problemas mais frequentes e, sem sombra de dúvida, se somam a essas chamadas ametropias a chamada vista cansada ou presbiopia, que vai vir com o advento dos 40 anos. Claro que pode vir um pouquinho antes, 39, 38, 37, 36, ou um pouquinho depois. Às vezes as pessoas estão com 41, mas normalmente em torno dos 40, quando aparece a chamada vista cansada. Então, esses problemas relacionados aos graus, né, graus para óculos, são os mais frequentes. A eles se somam, claro, né, doenças como o glaucoma, que tem sido mais importante, principalmente em decorrência de doenças crônico-degenerativas. A gente tem tipos diferentes de glaucoma, né? Ângulo aberto, ângulo fechado, mas tem sido mais frequente e também tem se detectado mais. É evidente que quando você tem uma afluência maior das pessoas ao consultório do oftalmologista, doenças que estavam inaparentes, boa parte delas sem sintomas, né? Algumas são traiçoeiras, a gente tem que estar atento a isso.
Mas com o aumento da consciência do surgimento dessas doenças, as pessoas têm ido ao consultório do oftalmologista e, consequentemente, tem se diagnosticado mais esses problemas. Catarata também, né? Muita gente. Sem sombra de dúvida. A catarata, que pode vir desde a infância, como eu coloquei agora há pouco, não é a regra. Certo. A regra é a catarata senil, assim chamada, geralmente a partir dos 60 anos de idade. Mas ela também pode vir desde cedo, então pode ser uma catarata congênita. A mãe, por exemplo, vou dar um exemplo apenas, né? A mãe durante a gestação teve uma rubéola e aí trouxe uma série de consequências sobre a criança. Ela pode nascer com uma catarata congênita. Como também as cataratas chamadas traumáticas, né? São as cataratas, vamos dizer assim, fora de época. Então, num acidente, você traumatizou o olho e pode ter uma catarata chamada de traumática em qualquer idade. Doutor Antônio, retinopatia diabética é um nome tão complicado, né? Do que se trata isso? O que é a retinopatia diabética? O paciente diabético que não for controlado, perceba, se ele descobrir que está com diabetes, mas controlar, a vida dele vai ser normal, igual de qualquer outra pessoa. Mas quando você tem o diabetes e ela não é controlada, as taxas de açúcar estão elevadas, então vai ter consequências sobre os vários sistemas do organismo. Uhum. Por quê? Porque a glicose ela está circulando com o sangue. Então ela vai em todo lugar que o sangue vai. E onde é que o sangue vai? Em todos os tecidos do organismo, da ponta do cabelo até o dedão do pé, que é para nutrir, senão a área morre. Então aí assim, na retina também. Lembrando que a retina, o que é? A retina é um revestimento do olho por dentro, só que ela é uma projeção, para que você entenda, do próprio cérebro para fora da calota craniana. Certo. Então é o tecido mais especializado que existe no ser humano. Logo, é extremamente delicado, finíssimo. A glicose alta, ela passa a agredir a retina. Então, podendo trazer essa chamada retinopatia, que se manifesta de várias maneiras, né? Mais seca, mais úmida, tal. E pode trazer várias consequências com esses fenômenos degenerativos que podem levar, inclusive, à cegueira. E definitiva. Né? Como se prevenir dessas doenças, doutor? O que é possível, o que é preciso fazer? Veja, a gente está falando de um monte de coisas, na verdade. Né? Se a gente for focar um pouquinho nas chamadas doenças crônico-degenerativas, essas que eu acabei de falar para você agora há pouco, e onde se sobressaem a hipertensão, o diabetes, a obesidade, aí a gente diria que devemos ter a sapiência, né, a sabedoria das pessoas que vivem mais. Agora há pouco estávamos conversando informalmente sobre algumas regiões do mundo onde as pessoas têm uma maior longevidade. Elas têm em comum a altitude, as pessoas onde o índice de tecnologia é mais baixo, onde as pessoas sobem e descem ladeiras, portanto se exercitam mais, onde a alimentação é mais saudável e o índice de estresse é reduzido. Então essas pessoas têm uma maior quantidade de vida e também qualidade. Então aí assim, essa não é uma solução, né? Não é um segredo, né? Assim, tá na cara. Hoje já se comenta bem isso. Exatamente, né? A gente saber reconhecer e se pautar. E assim, fundamentalmente, se você consegue corrigir essas e mesmo assim persiste algumas dessas patologias, é você tratá-las adequadamente. Então, ou seja, atuar na prevenção, que é o grande ideal, e quando houver necessidade, tratar de forma correta, regular. Olha, nós vamos continuar falando sobre saúde dos olhos com o oftalmologista Dr. Antônio Jordão. Fica aí, o programa Vida Saudável volta já. Bom, retomando o nosso assunto, com o advento agora, né, do smartphone, da tecnologia existente, dos tablets, principalmente do smartphone, hoje é um computador na palma da mão, né? As pessoas têm utilizado cada vez mais. Esse tipo de utilização de forma excessiva vem prejudicando a saúde dos olhos das pessoas, doutor? Costuma-se dizer que bom senso e canja de galinha não faz mal a ninguém, não é? Esses adágios populares nos ajudam a raciocinar porque eles sintetizam muito bem determinadas recomendações. A criança até os 2 anos de idade, isso já é reconhecido, é recomendável que não se ofereça
nem tablet, tampouco smartphone para essas crianças, nessa faixa etária. Criança até 2 anos é para brincar com brinquedo físico, né? Ter muito amor e carinho e por aí. Após isso, e mesmo na vida adulta, você usar a vista não vai, como podemos chamar, algumas pessoas chamam, eu vou estragar minha vista, eu vou aumentar meu grau. Não, isso não vai aumentar o grau de ninguém usar um computador ou usar um tablet. Agora, temos que ter em mente que o tempo de uso traz consequências, evidentemente. Qualquer atividade que você faça de forma excessiva vai trazer um cansaço. Sim. Você pode ter um cansaço muscular, você pode ter outros tipos de cansaço, inclusive de visão. Sem contar que quando você passa muito tempo, só para lembrar as pessoas que nossa córnea, nosso olho, ele precisa estar sempre lubrificado. Nós piscamos cerca de 16 vezes por minuto. Quando a gente passa muito tempo à frente de um computador, de um tablet, mesmo de um celular, muitas vezes a gente bloqueia involuntariamente esse reflexo do piscar. Isso faz com que a lágrima seja consumida e você gere uma certa secura ocular. Então você aumenta o cansaço e traz um certo desequilíbrio. A gente tem que estar lembrando sempre de estar piscando. A grande verdade é essa. E lembrar que de vez em quando, principalmente para quem trabalha ali na frente, tem algumas profissões que precisam trabalhar. Vez por outra você tem que dar uma paradinha, vai ali tomar uma aguinha, um cafezinho, vai no banheiro e tal. E não passar horas a fio sem dar um descanso a esse trabalho visual. Doutor Antônio, o que falar para a população? A gente acabou de comentar sobre essa questão da falta de acesso das pessoas em relação ao oftalmologista, na grande maioria, hoje em dia, né? Mas aonde procurar ajuda? Quando a pessoa não tem uma condição financeira de poder ir num oftalmologista particular, o que deve fazer? Onde procurar aqui, doutor? O que a gente vê hoje é que o dimensionamento do que a gente chama de parâmetros assistenciais na assistência pública, ele está muito aquém. Ou seja, vamos supor, a gente precisa ofertar 100% de serviço para atender os 100% da população. Hoje, quanto estamos ofertando? 20%? Não sei, eu não tenho essa precisão, porque acredito que o próprio governo ainda não fez isso. Certo. Ou os governos, se a gente colocar no plano federal, estadual e municipal. Eu acho que esse é um grande desafio, a gente quantificar e dizer o que pode ir atendendo. Mas hoje, do que é disponibilizado, ou seja, do que é ofertado, né, pelo Sistema Único de Saúde, leia-se pelos diversos governos, são instituições que são prestadoras de serviço, tanto públicas diretamente, são poucos, infelizmente, são poucos os serviços de oftalmologia no estado de Pernambuco hoje. Para você ter uma ideia, eu acho que da própria rede pública, tem o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, tem o Hospital das Clínicas, né? Um é federal, outro é estadual. O Hospital da Restauração existia também um serviço, né, de oftalmologia, hoje não existe mais. Então, hoje nós temos prestadores de serviços privados, como as fundações. Altino Ventura Altino Ventura, Santa Luzia, Ação Visual e outros serviços credenciados pelos municípios. O município do Recife, por exemplo, credencia alguns serviços, não lembro agora ao certo, eu acho que são em torno de 6, 7. Então, cada município geralmente credencia um serviço para prestar essa assistência. Normalmente, o paciente ele é encaminhado pela sua unidade de saúde a qual ele está vinculado. Se é no programa de saúde da família, tem uma unidade, tem um postinho de saúde, que faz um encaminhamento para um desses prestadores de serviço, seja público ou privado. Então, né? Esse hoje é o caminho. Antigamente o paciente ainda procurava assim espontaneamente, mas hoje praticamente, são quase todos, referenciado pela unidade de saúde ao qual ele é vinculado. Doutor Antônio Jordão, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Nós vamos continuar até convidando o senhor para voltar a debater e conversar, principalmente sobre saúde pública, é importante, né? As pessoas querem saber, enfim, aonde procurar, enfim, aonde buscar ajuda, e a gente sabe da dificuldade do poder público para isso. Agradecemos a presença do senhor aqui no programa e esperamos revê-lo breve aqui. Eu aqui agradeço, Álvaro. Pode contar conosco sempre que for necessário. Fique agora com a receita super saudável com a Ju Mangabeira. Fala aí, Ju. Hoje aqui no Receita Saudável temos mais uma receita leve, fácil e feita com ingredientes simples. É um bolo de maçã sem lactose, zero açúcar e sem farinha. Vamos aprender?
O primeiro passo é colocar no liquidificador 2 maçãs descascadas em cubos, duas claras e uma gema, e uma banana prata madura em rodelas. E liquidificar até formar um creme liso. Feito isso, eu vou passar o creme para um bowl. Acrescentar 1 xícara de farelo de aveia. Se quiser, 1 colher de sopa de adoçante culinário. E 1 colher de sopa de fermento para bolo. E agora eu misturo bem até incorporar os ingredientes. Em uma forma antiaderente untada com óleo de coco e polvilhada com farinha de linhaça dourada, eu vou colocar o creme formado. Lembrando que precisa ser uma forma de uma média de 15 centímetros de diâmetro. Agora eu cubro a superfície da massa com mais fatias de maçã. E já podemos levar ao forno por uma média de 30 minutos. E para finalizar, é só polvilhar canela regar com mel e servir. Se ficou alguma dúvida, é só me procurar no Instagram que vai aparecer na tela. E nós vamos para um intervalo bem rapidinho. O programa Vida Saudável volta já, não saia daí. O programa Vida Saudável está de volta. Você sabia que em Caruaru tem ações de saúde e cidadania? Confira na matéria. Os moradores da Rua Goiás, no bairro do Salgado, tiveram a ideia de criar um jardim comunitário no local. Tudo porque aqui nessa área, o descarte de lixo e metralha acontecia diariamente. Nós vínhamos combatendo e a prefeitura fazendo a sua parte, limpava de manhã, à tarde vinha toda a redondeza, colocava lixo. Então a gente ficava se estressando, brigando com as pessoas e não dava jeito, né? Quando as meninas tiveram essa ideia de plantar, aí toda a rua se mobilizou e começamos a plantar. Para transformar o cenário, eles criaram uma ideia sustentável e que conta com o apoio da Prefeitura de Caruaru em parceria com o SEBRAC. Um dos papéis da Prefeitura é justamente humanizar esse espaço, né? Em colaboração com a comunidade, como você está vendo, trazendo um verde tão necessário para a nossa vida. Então, a gente tira o lixo, traz o verde, a comunidade se junta, então nós temos o coroamento da atividade. A gente está trazendo para a realidade, na prática, os nossos alunos, para que eles possam, a partir desse momento e desse encontro com a comunidade, trabalhar a consciência e trazer para a sala de aula, juntamente com os demais, esse fomento de que é importante a gente cuidar e zelar do nosso planeta. Numa ação em conjunto, foi realizada a doação de pneus, mudas e a ampliação da área do jardim comunitário. Nós estamos trazendo hortas com valor medicinal, plantas medicinais e também plantas de valor de contemplação. Os alunos do SEBRAC estão aqui e eu estou ensinando como fazer esse plantio, a importância de cada planta. Trazendo essa experiência ecológica para a vida teórica e prática deles. Pois é, o SEBRAC está proporcionando para a gente a oportunidade de nós participarmos da campanha Ecosolidariedade, que visa justamente a conscientização do lixo e no lugar de destruir, vamos plantar, vamos construir, né? E é verdadeiramente um privilégio fazer parte dessa grande família que é o SEBRAC.
Uma experiência enriquecedora para quem pôde colaborar com iniciativas sustentáveis que mudam a realidade de uma comunidade. A gente vê muito isso na faculdade, que é muito importante a comunidade estar engajada para o planejador urbano, né, entender como funciona o espaço e eles poderem dizer o que realmente querem para a gente fazer a cidade melhor, porque às vezes o urbanista, vendo assim de forma distante, ele não consegue perceber a real necessidade da comunidade. E aí quando a população está engajada e o urbanista vai para o espaço e percebe toda essa movimentação, essas ações, então é mais fácil da gente fazer uma cidade que realmente seja utilizada, sabe? Começa com um projeto formiguinha, pequenininho aqui, vai aumentando, que todos, não só a prefeitura, não só a instituição privada, mas que toda a população possa realmente se engajar, se envolver, porque é um bem de todos, é um bem maior. E se Deus quiser vai ficar bem mais bonito, porque aí a gente mora no bairro. Então, não é só com a prefeitura, então a gente deve cuidar do nosso bairro. O carro do lixo passa 3 vezes na semana, então não tem essa necessidade da gente tirar o nosso lixo de dentro de casa e colocar na porta do vizinho. Porque aí se eu tiro da minha casa, eu estou colocando na porta de outro vizinho aqui. Então é bem mais fácil eu trazer um pé de planta do que colocar lixo. Um dos quadros que vem chamando bastante atenção é o quadro Saúde Mental Hoje. Conheça o método Minnesota e para que ele serve. Olá, eu sou o Carlos, presidente da Clínica Hospitalar Novo Nascer. E neste Saúde Mental Hoje, eu quero falar com você sobre o 11º passo do método Minnesota ou o método dos 12 passos. Esse que é um método mundialmente conhecido porque ele ajuda pessoas a refletirem sobre a adicção, sobre as perdas que elas geraram em suas próprias vidas e de que modo é possível construir uma nova forma de vida. Esse 11º passo, ele traz o seguinte para a nossa reflexão. Procuramos, através de prece e meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, da maneira como nós o compreendíamos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e o poder de realizar essa vontade. Dentro da perspectiva dos 12 passos, é importante reconhecer a impotência com relação ao uso de álcool e outras drogas. E é diante dessa impotência em relação ao uso de álcool e de outras drogas que se faz o reconhecimento da existência de um poder superior, se realiza também um inventário moral e um processo de reparação com relação àquelas pessoas que foram, de algum modo, atingidas por más comportamentos durante esse processo de entrega a uma destruição causadas pelo uso compulsivo de álcool e de outras drogas. Mas o 11º passo, ele traz uma reflexão bastante importante dentro do processo de sedimentação da jornada de recuperação. O reconhecimento de um próprio caminho espiritual. Sim, porque esse contato com o poder superior, com a sua espiritualidade, isso é algo individual. Cada um, mesmo dentro de um próprio caminho, de um mesmo caminho espiritual, tem uma forma diferente de entrar em contato com esse poder superior, com a sua própria espiritualidade. Mas esse passo traz o convite a que isso seja mantido através de prece e de meditação contínua. E hoje você já deve ter ouvido falar sobre a importância da meditação. Porque a meditação, não apenas como reflexão, mas diversas técnicas de meditação que hoje estão à disposição de todos nós, nos permitem acalmar a nossa mente, nos permitem dar uma nova tonalidade à nossa visão sobre a nossa realidade, as nossas dificuldades, os nossos desafios. E assim nós conseguimos superar cada uma dessas dificuldades com maior serenidade. E esse contato consciente com essa realidade íntima dentro de cada um de nós vai permitir com que essa recuperação já iniciada em um tratamento multidisciplinar, com todo o suporte necessário, ela possa ser continuada diariamente através de um compromisso diário, de refletir
consigo mesmo de que modo eu posso manter esta sanidade, que é viver livre do uso de álcool e de outras drogas e viver construindo e conquistando novas perspectivas na própria vida. É por isso que esse 11º passo é tão importante para seguir em frente no caminho da superação. E tudo que é bom acaba rápido. Quer manter contato com a nossa equipe? Anote aí o nosso WhatsApp. É o 819-9855-5062. Quer curtir nossas redes sociais? Anote aí os nossos endereços eletrônicos. É o @Vida Saudável na TV, @Vida Saudável na TV. Eu lhe encontro na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Tchau.